Olá, bem-vindo ao Letras e Lutas, um podcast orientado pelo professor Thiago Caian, que tem como objetivo ser um aporte de conhecimento para a literatura afro-brasileira. Meu nome é Bianca e eu tô aqui com Sofia, Aissa, Maria. Nada mais justo que para começar essa jornada, o nosso primeiro episódio tenha como tema Literatura Afro-Brasileira. O que é, quem faz, Como se faz? Então, se você é amante da literatura ou quer saber mais sobre como a cultura negra impacta a nossa produção literária, fica com a gente! E para começar, vamos entender de fato do que se trata a literatura afro-brasileira. É muito importante a gente conhecer a definição dela, porque a gente ouve muito falar sobre e não sabe de fato o que ela é. Bom, ela é uma expressão literária que dá voz às histórias e vivências da população afrodescendente no Brasil, refletindo sua cultura e sua identidade. E é importante diferenciar a literatura negra da afro-brasileira. Enquanto a literatura negra pode ser produzida por qualquer autor abordando questões relacionadas à negritude, a literatura afro-brasileira é escrita por autores negros e tem um protagonismo claro em suas narrativas. E isso inclui características como a linguagem rica em oralidade e a forte presença de memórias coletivas e pessoais. E assim, pessoal, outro fator que é muito importante para o entendimento da literatura afro-brasileira é o contexto histórico. E para isso a gente tem que voltar no tempo, e especialmente no período pós-abolição, pois foi lá que os negros do Brasil sofreram um silenciamento brutal. Verdade, Bianca. Muitos passaram a ocupar posições marginalizadas na sociedade e suas histórias e vivências eram, na maior parte, ignoradas pela produção literária oficial. E mesmo assim, a gente ainda encontra raízes dessa literatura em autores pioneiros, como Maria Firmina dos Reis, que no século XIX já denunciava a escravidão na sua obra Úrsula. Sim, foi um longo caminho até o reconhecimento dessa produção como parte essencial da cultura brasileira. E hoje vemos o quanto essas vozes resistiram e prosperaram, resgatando suas histórias e reescrevendo narrativas. Agora que a gente já entendeu que a literatura afro-brasileira, já entendeu o que ela é, vamos conhecer um pouquinho sobre quem faz. Vamos começar falando da Maria Firmina dos Reis, que é considerada a primeira romancista brasileira. Ela nasceu em 1822 no Maranhão e, além de escritora, ela também era professora. Em 1880, ela criou uma escola mista e gratuita. Ah, e você já falou dela, né, que escreveu o livro Úrsula, que ele trata de questões abolicionistas, né? Ah, inclusive nesse livro tem uma frase que retrata muito essas questões abolicionistas, que é quando ela fala: "A mente ninguém pode escravizar". Ah, é isso mesmo! E outra personalidade que marcou muito o movimento afro-brasileiro foi Carolina Maria de Jesus, que é uma ativista e escritora negra conhecida principalmente pelo seu livro Quarto de Despejo, que retrata a dura realidade de uma mulher pobre, negra e marginalizada que vive em uma favela. Carolina nasceu em 1914, em Minas Gerais, e teve a vida marcada pela luta pela sobrevivência. Carolina é uma figura muito importante para a gente, principalmente do terceiro ano de informática, porque a gente teve a honra de trabalhar ela na nossa primeira Expotec lá em 2022. E isso também contribuiu muito para o nosso conhecimento, tanto na nossa vida acadêmica quanto na nossa vida pessoal, porque a gente pôde ter uma experiência mais próxima da literatura afro-brasileira, observando as características dessa literatura, como na obra que ela representa uma mulher negra, pobre e marginalizada. O seu diário, que foi publicado após ser encontrado por um jornalista, expõe suas experiências de marginalização, fome, racismo e desigualdade social, e se tornou um dos mais importantes documentos literários sobre a desigualdade social. E tem aquela frase super marcante dela, que diz que quem inventou a fome são os que comem. Verdade, Sofia. Essa frase marcou muito o livro dela. Gente, mais um autor que a gente não pode esquecer é o Jefferson Tenório, né, que ele nasceu no Rio de Janeiro em 1977 e ele é doutor em teoria literária. Ele ganhou o prêmio Jabuti em 2021 com o seu livro Avesso da Pele, mas esse livro ele foi retirado de algumas escolas no Brasil, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Nossa, mas por que ele foi retirado, Sofia? Esse livro trata assuntos como precariedade escolar,
violência policial e também o racismo estrutural. E aí, o autor acredita que esse livro foi tirado das escolas como um silenciamento mesmo por tratar esses assuntos. Que polêmica! E para encerrar esse tópico de quem faz a literatura afro-brasileira, a gente não poderia deixar de citar a pessoa que motivou a criação desse podcast, que foi Conceição Evaristo. Conceição nasceu lá em 1962 em Belo Horizonte e se formou em letras na UFRJ. A escrita dela tem uma relevância imensa para a formação cultural brasileira e a levou a receber o prêmio Título de Personalidade Literária do Ano pelo Prêmio Jabuti em 2019. Os temas que ela aborda têm relação com suas experiências de vida, pois aprofundam reflexões sobre discriminação racial e desigualdade de classe e de gênero, trazendo um retrato contundente da grande parte da população brasileira. E foi por causa disso que a Conceição criou o termo escrevivência, para definir essa escrita que surge do dia a dia, dos acontecimentos comuns do cotidiano. Ela até fala sobre esse termo no livro dela, Becos da Memória, onde fala: a nossa escrevivência não pode ser lida como história de Ninal da Casa Grande, mas sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Nossa, que frase marcante! E como que se faz esse tipo de literatura? Não tem uma forma, não tem uma receita, não tem nada de o que tem de diferente. É igual todas as literaturas, só que vai abordar temas como racismo, ancestralidade, resistência e essa busca por identidade. Sim, e em termos de estilo, vemos a oralidade, que conecta os textos às tradições africanas e à transmissão de histórias por meio da fala. Além disso, Aissa, ela abraça diferentes formas literárias, a prosa, a poesia, a autobiografia e até ensaios. A riqueza de formatos reflete a diversidade das experiências negras no Brasil. Ela é uma literatura que desafia, provoca e emociona, enquanto oferece uma janela para compreender a realidade de milhões de brasileiros. E para finalizar os tópicos dessa nossa conversa, nada mais justo do que falar sobre a literatura afro-brasileira na atualidade. Hoje, a literatura afro-brasileira está cada vez mais visível, especialmente com o uso das plataformas digitais. As redes sociais e plataformas como YouTube e Instagram têm sido fundamentais para divulgar autores e conectar leitores. Além disso, editores independentes estão publicando mais autores negros. Os impactos são evidentes. Um fortalecimento da autoestima negra, uma maior conscientização social e, claro, o reconhecimento da riqueza cultural dessa literatura. E vemos também novas gerações de autores trazendo uma nova visão ao campo, misturando estilos e usando a literatura como uma forma de ativismo. Gente, e chegamos ao fim da nossa conversa sobre literatura afro-brasileira. Esperamos que você tenha aprendido tanto quanto nós ao preparar esse episódio. Não esqueça de buscar obras desses autores que mencionamos e apoiar a produção literária negra no Brasil. A literatura afro-brasileira não é só uma forma de arte, é também uma ferramenta de resistência e transformação social. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio de Letras